Oi, muito prazer. Eu sou Gélcia Cruzco e este é o meu diário virtual. Gente, hoje eu vou falar com vocês sobre ter medo da morte. Será que é comum qualquer um de nós sentirmos medo na hora da nossa morte? Eu já adianto para vocês que eu acho que sim, até pelo fato também da gente não saber para onde a gente vai depois da nossa morte. Eu acho que isso causa insegurança, causa medo, justamente por não ter, né, nenhuma certeza de nada. E eu vou trazer agora para vocês um relato, um acontecimento que envolve esta questão, né? E isso aconteceu comigo e com a minha irmã. Então eu vou contar agora para vocês em detalhes todo este acontecimento e o desfecho disso tudo, né? Desse medo da morte. Bom, a minha irmã, gente, ela veio então a falecer de câncer o ano passado e foi tão assim severo, né? Este câncer que em apenas 3 meses ela deixou o plano físico, né? Ela entrou para o mundo espiritual, ou seja, faleceu, desencarnou, né? E mas durante esse processo, né, dessa doença com ela, foi terrível, porque foi assim devastador. Foi um câncer que começou na cabeça e depois se espalhou em alguns órgãos do corpo, né? Então foi muito severo, sabe? Foi muito triste ver tudo aquilo acontecer com a minha irmã. E ela tinha 42 anos. Bom, como eu falei, gente, foi tudo muito rápido, né? Então, naquele processo de quimioterapia, hospital para casa, ela sentia muita dor, né? Então foi todo aquele sofrimento. A gente acompanhou todo aquele sofrimento. Bom, chegando assim, já bem próximo, né, do desencarne, da morte, né? Ela já estava muito, mas muito debilitada fisicamente. E aí chegou então no momento que o médico já deixou internada no hospital, porque já estava na parte final, né? Já estava assim, tão debilitada que então o médico decidiu deixar no hospital para ela falecer no hospital, até pelo fato da dor também, né? Bom, gente, aí começa esse processo do desligamento do corpo físico, né? Então, a minha irmã ela ficou uma semana internada, direto assim. Na outra semana, eu eu comecei a sentir muita dor, sabe? Muita dor na cabeça também. E para vocês que não sabem, eu sou médium sensitiva, tá? Então eu comecei a sentir fortes dores na cabeça, mas eu sabia que era por essa questão, né, da minha irmã tá com câncer na cabeça e tudo, e a gente tinha uma ligação assim, então eu acabei sentindo também essa dor. Eu fiquei com essa dor na cabeça quase uma semana. Bom, e ela internada então uma semana lá, e quando foi chegando próximo, assim, do desligamento do corpo físico, né? Do desprendimento do corpo da matéria, do corpo material, né? Aqui no nosso plano. E então, quando foi se aproximando desses momentos, eu percebia, eu sentia todo
o, o desespero, sabe? O desespero da minha irmã de querer, de não querer ir, essa relutância, né? De querer ficar, de querer tentar de alguma forma é, manter o corpo físico, se manter ligada, conectada no corpo físico, uma vez que não tinha condições nenhuma, porque o corpo físico já estava bem, mas bem debilitado, né? E então eu sentia e ouvia pela vidência todo esse desespero dela de querer tentar conter, tentar ficar no corpo, né? No corpo físico, tentando é, reagir àquela doença, né? Só a gente que não tinha mais o que fazer, sabe? Não tinha nada mais. Tanto é que os médicos já internaram para ela falecer no hospital, porque já estava em fase terminal, né? Mas eu via todo esse desespero, o medo da minha irmã de, né, de morrer, de ir para o lado de lá, o que aconteceria, o que ela iria encontrar. Eu acho que isso tudo causou muito desespero. Então, por isso, essa relutância de querer ficar no corpo físico ainda. Bom, gente, é, faltando 2 dias, assim, né, para o desligamento total do corpo físico, né, para ela deixar mesmo o corpo físico. Faltando 2 dias, um dia eu chorei o dia inteiro, eu orei por ela, eu chorei muito, eu sabia de tudo que ela estava passando, aquele medo, aquele desespero de ir para o lado de lá, né? Então eu senti, um dia antes, eu senti toda essa angústia, essa tristeza, insegurança, medo, pavor, tudo isso eu fui sentindo. Teve a noite, assim, eu nem cheguei a dormir de sentir todas essas emoções dela que vinha para mim também, né? Aí, gente, isso foi uma noite, um dia, uma noite antes, né? No outro dia pela manhã, aí acontece algo assim surpreendente nisso tudo, né? Né, logo pela manhãzinha, assim, logo pela manhã, tipo 7 horas da manhã, eu desperto no meu corpo físico e eu abro os olhos, eu estava consciente, acordada, eu vejo como um desdobramento, ou então como uma projeção astral, só que consciente, né? E então eu despertei no corpo físico e eu fiquei ainda na cama, só que de repente eu já fui para o quarto do hospital onde a minha irmã estava. Quando eu, né, tô falando em espírito, tá, gente? Meu corpo físico no quarto, na cama, mas o meu espírito, a minha alma, então tinha feito esse desdobramento. Eu me deparei no quarto do hospital e vi então a minha irmã do lado do corpo físico dela, naquele desespero de querer tentar reanimar o corpo. Eu vi todo aquele desespero dela, eu vi muita angústia, ela chorava muito. Tudo isso pelo lado espiritual, tá? E também nesse quarto tinha 3 espíritos de luz ali envolvido naquela situação, né? Ajudar nesse processo de desligamento do corpo físico. Mas, devido a toda essa agitação mental da minha irmã, esse medo, esse apavoramento, acabou assim causando interferência, né? Então ela não conseguia se desprender, os espíritos de luz também não conseguiam ajudar por conta de todo esse desespero. Então eu vi tudo isso, eu me aproximei dela e eu falei para ela, acalme seu coração, é preciso você ter calma, entender e aceitar esse processo de
desligamento do corpo físico. Para que isso ocorra, você precisa ficar calma, tranquila, confiar em Deus, porque esse desespero só atrapalha. Então é muito importante que você acalme seu coração para que esse processo, então, do desligamento do seu corpo físico aconteça. Eu falei, gente, tudo isso para minha irmã. Ela ficou, ela ficou me olhando, aí ela parou com aquele desespero, sabe, de querer tentar reverter a situação. Ela prestou muita atenção no que eu falei e eu falei para ela: nesse momento é muito importante, então, que você mantenha a calma, tenha fé, confie em Deus. Esses espíritos que estão aqui são espíritos de luz, eles vão ajudar nesse processo do desligamento do corpo físico. Então eu peço que você tenha calma, tenha fé, fique tranquila, porque, na verdade, a gente não morre, a gente só passa de um lado para o outro. A vida continua. Tudo é um processo, tudo é uma renovação, tudo é vida, tudo é transformação. A gente não morre, a nossa alma, ela continua, a nossa consciência também. Então, é muito importante que você entenda e aceite isso que eu estou falando, para poder então concluir esse processo. E a minha irmã, gente, ela sabia de todo esse lado meu, né? Como médium, vidente, sensitiva, enfim, ela sabia de todo esse lado mediúnico meu, então ela prestou muita atenção, ela levou a sério e ela chorou, e eu também chorei na hora lá. Mas aí, gente, depois que eu falei tudo, expliquei tudo, eu falei para ela que a vida continua, né? Ela só ia deixar o corpo físico para, né, viver no mundo espiritual, porque a vida continua. Eu falo isso, gente, com verdade, porque se vocês, para quem não sabe, eu tentei suicídio e eu me vi do lado de lá completamente consciente, né? Eu despertei do lado de lá através de um suicídio. Então eu sei o que eu estou falando. Não é uma coisa que eu li no livro que a vida continua, não. Eu estive do lado de lá. Quando eu tentei o suicídio, eu fui para lá consciente. Eu vi meu corpo físico e eu vi que a vida continua. Assim como é aqui, ela continua do lado de lá. Então eu falo isso com verdade. Eu coloco isso de uma maneira muito clara, porque eu vi, eu presenciei isso, eu estive do lado de lá e, e pela a permissão de Deus, por misericórdia divina, foi permitido então que eu voltasse para o corpo físico, né? Então eu sei como é estar do lado de lá, né? Então, por isso que eu falo que a morte é só uma passagem daqui para lá. Bom, depois que eu falei isso, a minha irmã, então, ela ficou calma. Eu senti uma paz, gente, fora do comum, naquele quarto, sabe? Eu senti muita paz, muita serenidade. Ela entendeu o que eu falei e ela aceitou esse processo, né, de desligamento do corpo físico. E eu lembro, eu até falei isso para ela na hora, né? Eu passei por alguns momentos assim, bastante delicado, bastante difícil. E nessas vezes a minha irmã sempre falava para mim: Deus está na frente de tudo. E na hora que eu estava falando com ela em espírito, me veio essa frase na minha mente e eu falei para ela. Eu falei: você lembra tudo que eu passei naqueles momentos difíceis? Você sempre falava para mim que Deus estava à frente de tudo. Pois bem, agora é a minha vez de falar para você também.
tenha calma, tenha fé, porque Deus está na frente de tudo. Aí, gente, eu senti uma paz tão grande no quarto. E então, eu voltei para o corpo físico, na cama, na minha cama, no meu quarto. Eu retornei, né, dessa projeção astral, desse desdobramento. Aí, voltei para o corpo físico e consciente de tudo que tinha acontecido naquele quarto de hospital, de tudo que eu falei para minha irmã, né? Eu chorei muito de emoção, né? E, e de ter feito bem, porque ela aceitou o que eu falei. Então eu chorei, mas foi de emoção, sabe? De felicidade, porque ela entendeu e o desligamento então do corpo físico se daria dentro de algumas horas. Então despertei no corpo físico, né? Chorei, deixei toda aquela emoção vir à tona, né, na minha casa depois que eu voltei para o corpo físico. Então eu deixei toda aquela emoção vir, chorei muito, mas depois eu já me contive, né? Já passou, já fiquei aliviada por toda aquela emoção ter saído de mim, né? Porque na hora lá eu tive que segurar isso tudo. Bom, aí o dia correu normal depois desse acontecimento. No outro dia pela manhã, 7 horas da manhã, gente, eu acordei, eu tinha certeza absoluta que naquele dia a minha irmã iria desencarnar, né? Ou seja, ela iria então, de fato, de vez, para o mundo espiritual. Ela iria deixar o corpo físico. Bom, então foi normal, assim. Eu fiquei calma o dia todo, né? Muito sensível, sabe, gente? Eu estava muito emotiva, né? Houve momentos durante o dia que eu chorava, depois eu ficava bem, depois eu chorava e assim foi. Quando foi 10 horas da noite, meu irmão me liga dando a notícia que a nossa irmã ela tinha falecido, tinha entrado em óbito. E eu no telefone, então, eu já falei para ele, eu já sabia, desde as 7 da manhã, eu já sabia que hoje ela iria embora, ela iria deixar o corpo físico. O meu irmão, assim, na hora, ele não falou nada, né? Então, é isso, gente. E assim aconteceu, se deu mesmo, né? Aquele pressentimento que eu tinha, que ela iria embora naquele dia. Isso de fato aconteceu. Meu irmão ligou às 10 horas da noite, me dando a notícia, sendo que 7 horas da manhã eu já sabia que ela iria embora. E assim foi, né? Ela foi, ela faleceu, deixou o corpo físico. Eu fiquei bastante feliz por ela, né? Por ela ter aceitado tudo que eu falei, ter entendido e ter ficado na paz, e o processo, então, do desligamento do corpo dela ter sido feito. E, e assim, gente, a coisa foi, né? Isso foi o ano passado, em 2019, em novembro, né? Que ela se desligou mesmo do corpo físico, né? Entrou na vida espiritual já no final do ano de 2019. E de lá para cá, algumas vezes eu sonhava com ela, né? Mas era um sonho meio assim que perturbado, né? Então não tinha muita clareza de nada. Era só aquele estado mental de perturbação que ela se encontrava. E quando foi, gente, para minha surpresa, e agora também vocês vão ficar muito surpresos, e qual não foi a minha surpresa neste ano de 2020,
no meu aniversário, que foi dia 18 de junho, qual não foi a minha surpresa? Logo pela manhã, 7h30 da manhã, a minha irmã, então, ela aparece para mim na porta da cozinha da minha casa, acompanhada de 3 espíritos de luz. O espírito da minha irmã, então, ele se manifesta na cozinha. Eu estava preparando o café da manhã, o espírito dela, então, é trazido na minha cozinha às 7h30 da manhã. Era o meu aniversário nesse dia. E ela chegou, eu fiquei muito emocionada, assim, quando eu virei para o lado e eu vi a minha irmã, assim, eu fiquei muito emocionada. E ela veio brincando, falando, ela era muito alegre, né, muito espontânea, e ela veio brincando, ela veio falando e me desejando um feliz aniversário. Foi o primeiro, a primeira pessoa, né, que me dá os parabéns logo pela manhã foi a minha irmã. Então ela se manifestou e veio me dar os parabéns no dia do meu aniversário. Eu fiquei muito feliz com isso. E aí então ela veio brincando, veio alegre e me desejou um feliz aniversário. E ela falou para mim, gente, que ela está num hospital lá no plano espiritual, né? Ela está num hospital se recuperando. Isso foi as palavras dela. Ela falou isso com muita clareza, mas ela estava bem serena, tranquila. Eu senti muita leveza, sabe, assim, na manifestação do espírito dela. Então eu entendi que ela, aos pouquinhos ainda, ela está se recuperando, está em recuperação, mas eu fiquei muito feliz que ela veio me dar os parabéns no dia do meu aniversário. Foi muito emocionante. E foi assim, foi muito rápido essa visita dela, né? Foi bem rápido. E na sequência, então, ela foi, né? Ela já foi levada de volta. Mas eu agradeci pela presença, eu fiquei muito emocionada. E aí, gente, eu desabei, né? Desabei, eu chorei muito. Não de tristeza, né? Não é de tristeza, mas é de felicidade, de saudade. De felicidade, de saudade. E cada vez que eu lembro nisso, eu me emociono muito, porque foi emocionante, né? Isso tudo. Então, por aí dá para vocês verem e entenderem que a vida continua, né? A minha irmã, ela veio depois de ter passado por tanto sofrimento, e ela veio para me dar um feliz aniversário, né? Me dar os parabéns. Ai, gente, eu fiquei emocionada, mas é isso. Não tem como falar disso e não se emocionar. Eu fiquei muito emocionada, mas eu tô feliz por ela, por mim também, porque de uma forma ou de outra eu consegui fazer o bem, eu consegui fazer com que ela entendesse e aceitasse, sabe, a realidade da vida. A realidade da vida, porque, na verdade, ninguém morre para sempre. A morte não existe. O que existe é apenas um estado de consciência, né?
que vai para o lado de lá. A nossa vida continua da mesma forma como é aqui, ela continua do lado de lá. Tudo é transitório aqui, tudo é passageiro, tudo passa. Todo fim é sempre um recomeço. E sendo assim, eu finalizo esse vídeo e eu deixo para vocês, então, este acontecimento, né? Para vocês refletirem e pensarem sobre a tão temida morte, né? Que causa tanto medo, tanto desespero. E, na verdade, gente, é só uma passagem daqui do plano físico para o mundo espiritual. A vida continua da mesma forma como era aqui. Continua também do lado de lá. Então, beijo.